E aí, pessoal, ó, tô aqui com o Marcel e eu acho que você vai gostar bastante do que você vai assistir a partir de agora. Agora a gente vai entrar no robô propriamente dito e eu sei que a primeira coisa que você quer ver é o rendimento desse robô. Uma coisa importante de você saber, né, Marcel? Esse rendimento que você vai ver é um backtest feito nos últimos 3 anos, baseado em um mini contrato. Nada, absolutamente nada, impede que você coloque 2, que você coloque 3 mini contratos, ou que você comece com 1, vá ganhando confiança no robô depois de um período e aumente o número de contratos, tá bom? Outra coisa que eu sempre sugiro é não coloque mais dinheiro que você tem, porque aí quando perde o robô você não vai aguentar a perda e você vai ser expulso do mercado. Então começa mais conservador, embora no day trade não exista conservador, né? A gente bota no day trade normalmente a grana para render mais, né? Uma pequena parcela do que a gente tem guardado para render mais. Então a minha dica é começa um pouco conservador para você ganhar confiança no robô, ver os primeiros loss, os primeiros gains, e aí fique à vontade para subir para o número de contratos que você quiser. Não é isso, Marcel? Vou compartilhar sua tela linda aqui, essa tela linda do desempenho do robô. Tá na tela. Beleza, pessoal. Então aqui a gente tem a curva de capital acumulado do robô Universo Intense durante esse período. Então a gente observa uma curva de capital ascendente e de forma linear, né? Então a gente tem um dos parâmetros estatísticos que seria o R quadrado. Então a gente basicamente traça uma reta. Então a gente vê que o robô ele se comporta muito dentro dessa reta. A gente não tem momentos que ele se afasta muito dessa média. Então a gente consegue ter dessa forma algo mais linear. Então você não vai ter grandes surpresas ali, nada muito fora da curva dentro do robô. Outro parâmetro importante para a gente avaliar são alguns dados. Então aqui eu trago o resumo das operações, onde a gente tem nesse período aqui cerca de praticamente R$9 mil acumulados nesse período. E se a gente atentar a alguns pontos que a gente tem, inicialmente eu sempre sugiro a gente avaliar os riscos. Então aqui, no pior momento dessa estratégia, de todo esse período, ele chegou a perder algo próximo a R$900. Mas quando a gente avalia a porcentagem de drawdown, foi cerca de 9%. E aí a gente tem o quê? Uma taxa de acerto na faixa de 30%, né? Então a taxa de acerto baixa, mas a gente tem um fator de lucro que a gente tem aqui na terceira linha de 1,56. Então ele ganhou cerca de 50% a mais do que quando ele perdeu. E para a gente detalhar um pouquinho mais, a gente consegue ainda... deixar claro aí para o pessoal, eu vou pedir para você falar só um pouquinho mais alto também, Marcel, mas só para a gente deixar claro aí para o pessoal, o que significa uma taxa de acerto de 30%? Significa que de cada 10 operações, a média estatística é que você vai ter 3 operações vencedoras. A tendência é que essas 3 operações vencedoras deem um lucro muito maior do que as operações, a tendência não, é o que vai acontecer, do que as operações perdedoras, tá? Imagina um trade que você tem uma taxa de acerto de 60%, mas você ganha uma pequena porcentagem, tá? Não vai bater esse robô. Tem 30% de taxa de acerto, mas ele tem um risco-retorno muito, mas muito maior, tá? É um robô de day trade que pega o ponto específico de quando o mercado começa a ficar na intensidade, ele arrisca nesse ponto, né? Mas arrisca de forma estatística, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está falando. É um robô extremamente vencedor que quando te der gain, vão te dar gains expressivos. É isso que eu queria dizer, Marcel, que não adianta o cara ter um robô que acerta 50%, 65%, mas não tem o mesmo retorno. Sem contar que, e aí eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre isso, Marcel, o tal do tique negativo, que a imensa maioria das pessoas que produzem robô não colocam um resultado bonito, talvez bonito como esse, na tela, mas sem o tique negativo. Fala um pouquinho pra gente. Exato. Então o que a gente observa aqui, esse robô, ele sempre quando entra nas operações, ele não entra a mercado, ele vai apregoar essa ordem. Então nesse modelo, de o spread de um tick funciona basicamente o seguinte, sempre quando o robô entrar, ele considera que ele entrou um tick mais caro, né? E quando ele saiu perdendo um tick, sendo que isso não acontece, porque essa ordem é apregoada. Então mesmo assim a gente considera, né, a gente bota um alvo um pouco maior e mesmo quando ele ganha, na curva de capital a gente retira esse valor. Então quer dizer o quê? Que toda operação
aqui pelo backtest, ele vai estar considerando que ele entrou um ticket mais caro, que no caso do dólar vai valer a R$5, e quando ele saiu perdendo R$5. Entende? No caso aqui a gente no índice, e quero dizer para vocês que esse, pessoal, é um padrão nosso da Futuro já, né? Então, os outros robôs que a gente já tem no mercado, a gente coloca como análise para a pessoa ver a expectativa matemática, o que aconteceu no passado, o que aconteceu no futuro, né? O que tende a acontecer novamente no futuro, a gente coloca o que a gente chama de versão pessimista, tá? Significa que, muito provavelmente, o seu resultado tende a ser melhor do que o resultado que está aqui no backtest, justamente porque a gente implementa esse tique negativo na operação. E confia em mim, eu não sei exatamente o número, mas eu desconfio que mais de 90% ou 95% das pessoas que fazem backtest não fazem uso desse tique negativo para mostrar um resultado bonito, mas o que adianta se ele espelha a realidade? A gente quer que você fique aqui com a gente operando e fique por longo prazo. Mesmo quando o robô fechar, você esteja aqui com a gente. Continua aí, Marcelo. Beleza. Consegue compartilhar novamente? Tranquilo. Então, isso a gente consegue ver na prática. Então, complementando, a gente está operando mini índice, então cada tick vai equivaler a R$1, né, por contrato. Então, em uma operação normal, vou dar aqui um exemplo. Nas operações, a gente tem aqui toda a lista de operações nesse período. Por exemplo, a última operação registrada, nele, a gente tem o seguinte. Ele perdeu aqui, por exemplo, R$2. Mas essa operação que aconteceu de fato, ele entrou ao mercado, né, no exato ponto, e ele estopou no 0 a 0. Então, na real, esse robô ele ficou no 0 e não menos 2, entende? Então, ele considerou que ele perdeu um tick na entrada e um tick quando deu stop, mas na verdade ele sai no 0 a 0. Então, a cada operação ele vai estar perdendo esse valor a mais. E se a gente observar aqui, ó, a gente consegue ver. Então, as médias de gain 50, 58, 52, média de loss 59, mas vão ter gains aqui, ó, R$330, 336, entende? Então, às vezes, em um gain desse aqui, você recuperou todo esse prejuízo aqui de 5, 6 operações. Então, muitas vezes, numa semana, você teve a semana ruim, às vezes na sexta-feira ele teve um gain, cobriu todo o prejuízo da semana. E, eventualmente, a gente vê que ele vai ter mais loss, mas são loss que dá R$2, 57, 57. Então, mesmo que ele tenha 1 ou 2 semanas ruins, isso não vai afetar em grande forma o seu capital, entendeu? Como a gente observou lá pelo Drawdown. E vão ter janelas muito boas. Então, 349, 220, 54. Então, vai ter semanas que você vai ganhar 800, muito próximo de R$1.000. Isso com um único contrato. E você pode operar 2, 5, de acordo com o seu controle de risco. E aqui a gente consegue ver pela curva de capital. Beleza? Muito 10, Marcel. Muito 10 mesmo. Robô excelente para tirar o trauma de quem opera day trade e não tem, de repente, as operações vencedoras, o que é normal. Um dado da FGV mostra que... inclusive, eu tenho o dado aqui. Deixa eu só achar esse dado aqui para falar para vocês, para dar o número exato, né? Para não ficar falando da boca para fora. Eu vou basicamente, se eu não me engano, se não sei, 97% das pessoas perdem dinheiro e dessas 3%, somente 5% conseguem ganhar mais de R$300 por dia, por exemplo, de forma consistente. Porque a gente tem aí cerca de 0,5% de todo o pessoal que consegue de fato gerar valor por meio do day trade. Achei aqui o dado, ó. Trabalho coordenado por professores da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas constatou que entre as pessoas físicas, tá? A partir de agora você está operando com pessoa jurídica, que atuam como day traders, 91% fecharam o período analisado com prejuízo. Agora, o mais alarmante é isso aqui. Apenas 0,8%, ou seja, de cada 1.000 day traders, pessoa física, só 8, né, tiveram um lucro superior a R$300 no período. Ou seja, tempo é dinheiro, né? O cara passou o tempo todo lá para ganhar R$300. O lucro das pessoas jurídicas com day trade, aí mudou. Saltou de 5 milhões para 110 milhões no mesmo intervalo de tempo. Então não se sinta mal. Essa aqui é a Fórmula 1 do mercado financeiro, se você já perdeu dinheiro no day trade, tá? E Fórmula 1 a gente sabe que não é qualquer um que pilota, demanda muita experiência e demanda também arrojo, demanda sangue nos olhos, digamos assim, tá? Então você vai ter um robô que você vai estar automaticamente
Se resultado repetir o resultado passado e são resultados reais, a tendência é que sim, repita, né? Porque o mercado se repete em ciclos, você automaticamente vai estar melhor do que 0,8% das pessoas físicas que ganham mais do que R$300. Vai estar melhor do que essas pessoas, né? Apesar de estar operando pessoa física, vai estar operando junto com pessoa jurídica, tá? Abaixo aqui do link, tem aqui na descrição do vídeo, tem o link do Connect, para você falar com a gente lá no Connect da Anelógica. Também tem o site da Futuro Já, que a gente tem outros produtos. A gente se vê, Marcel, na próxima aula, em que a gente vai falar mais especificamente do funcionamento do robô. Valeu? Valeu. Então, beleza, pessoal. Não perde aí, porque é importante fazer o curso inteiro, tá? Para que você realmente se sinta seguro. Então, até a próxima aula.